Olá, nerds e nerdas, tudo bom? Documentário é um gênero do cinema que tem como puro objetivo apresentar uma visão da realidade por meio da tela. Eu confesso que gosto muito de documentários, só que raramente eu os vejo em cinema, então eu acabo indo para onde? Para os streamings, né? Antigamente eu alugava, na locadora, não tinha tanta informação na época das locadoras e quando eu era, digamos, mais novo, então sempre ficava dependendo de recomendações. Muito deles na faculdade, quando era para abordar algum tema, alguma coisa do gênero. E recentemente eu assisti na Netflix O Golpista do Tinder. O que eu posso dizer para vocês é que mulher realmente não tem paz. Eu sou Leonardo Delarry e você está no Cine Games. Bom, pessoal, antes de mais nada, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo para ajudar no crescimento do canal. O Golpista do Tinder, um documentário disponível na Netflix, como eu mencionei, ele basicamente conta a história de 3 mulheres que foram enganadas por um sedutor, o Simon Levy. O documentário então conta a história das seguintes mulheres: a noruega Cecily, a sueca Pernilla e a holandesa Aline. E, como estrutura do documentário, ele vai contando primeiro cada história de cada uma dessas 3 personagens principais e eles vão detalhando como é que eles conheceram esse Levi, ou o Simon, né? Então, o documentário tem aproximadamente 1h30 e você vai percebendo, através das histórias das 3, como é que elas eram sendo envolvidas, seduzidas pelo Simon. E é muito interessante porque já teve casos, não na mesma proporção, mas coisas parecidas aqui no Brasil. A diferença é que Simon, no documentário, ele sempre passava o quê? Uma mentira, dizendo que ele era um filho de um proprietário de diamante, ou seja, um cara muito rico. Então, quando essas mulheres davam match e ele chamava para sair, ele sempre as levava para os lugares mais chiques e mais caros. E as pessoas também, quando eu vou falar as pessoas, eu me refiro às mulheres. Elas não tinham, vamos supor, nunca passado por aquele estilo de vida, um jardim particular, ou uma comida num restaurante chique, uma hospedagem num hotel 5 estrelas, ou 6 estrelas, dependendo, né? E em 2 casos, 2 mulheres se relacionam com ele, no sentido de são namoradas, e uma terceira não. Essa terceira é apenas amiga, não chegou a ter nenhum envolvimento. E é muito interessante você perceber o quão fácil é você inventar uma mentira na internet, ou seja, o quão fácil é você dizer quem você não é. Você na internet pode ser qualquer pessoa. E infelizmente, para as mulheres, isso é um problema dobrado. Por quê? Nós homens, quando estamos na rua ou quando estamos numa situação possível de perigo, ou a gente acha que tem alguém atrás da gente, a gente só tem um medo: de ser assaltado. Mulher, quando está numa situação dessa, ela não pensa em ser assaltada, ela pensa em coisas piores, que eu não vou mencionar aqui, você já deve ter entendido. Então, assim, o documentário ele basicamente relata como que essas 3 pessoas se conectaram e conseguiram desvendar esse Simon. Como elas conseguiram mostrar para o público de seus respectivos países e, consequentemente, ao mundo, quem era esse golpista. E acabou que, não vou dar spoiler, embora seja baseado em fatos reais, como é que era o Simon no começo e como ele terminou no final do documentário. Recomendo, vale a pena. Quem sou eu para fazer mansplaining e tudo mais, mas sempre fica a recomendação para que, principalmente as mulheres, tomem cuidado quando forem conhecer algum desconhecido, né, e tudo mais. E, cara, assim como tem um documentário, e eu quero frisar isso, é muito comum a gente culpar a vítima, sabe? E aí eu vou falar aqui no Brasil, sabe? A gente tem um alto índice de feminicídio. E
nesse documentário, quando elas resolveram se expor e mostrar ao mundo que elas eram enganadas, muitos comparam ela, dizendo se eram ambiciosas, que queriam se aproveitar e tudo mais. Ou seja, o problema sempre é a vítima, quando na verdade não é, né? No caso do documentário, na maioria das vezes, não se pode culpar a vítima, sabe? Você tem que ouvir o lado dela. Não é à toa, já fugindo um pouco sobre o documentário, mas falando da nossa realidade, mulheres que são ameaçadas pelos seus parceiros vão à delegacia, denunciam, nada acontece, e só quando, infelizmente, acontece alguma coisa trágica é que se resolve fazer alguma coisa, mas aí já é tarde demais. Então, fica aí minha sugestão para esse excelente documentário e até a próxima. Valeu, pessoal!